Oi, Carla, boa noite. Boa noite, Ali. Boa noite, Mel, Luísa. Sejam bem-vindos. Fala, Frank, meu primo querido. Como é que você tá, meu brother? Espero que esteja tudo bem por aí. Leila, amada. Vão chegando, galera. Não anunciei muito essa live, né? Só hoje que eu botei ali um pouquinho no Stories. Então o povo não tá sabendo. Se puderem mandar uns aviãozinhos aí, agradeço. Dá uma chamada na galera aí pra live. Vamos falar sobre cura. Como é que acontece o processo de cura, né? E o que leva, né? Qual é a ferramenta principal da cura, né? Bater principalmente nesses dois pontos. O processo de cura pessoal e o que leva a cura especificamente, propriamente dito. Tá bom? Esperar mais um pouquinho. Deixa eu dar uns 3, 4 minutinhos. Aí eu entro no papo, tá? Vera Lúcia. Ô Vera, querida. Quanto tempo, hein? Bom te ver por aqui, amada. Nayara. Boa noite, Nayara. Vão chegando, pessoal. Vão chegando, vão se aconchegando aí. Já já nós começamos com o nosso papo, tá? O nosso papo de hoje, que é, mais uma vez, repetindo, sobre cura. Cura. Vou dar um apanhado geral aí no processo de cura hoje, tá? Oi, Jaque. Galeguinha tá aí contigo, tá vendo? Tá conectada? Boa noite, Mai. Boa noite, Divine. Grace Arts. Boa noite, boa noite. Fica mais um minutinho, vou fazer um Pai Nosso em aramaico e aí vou começar no papo, tá? Oi, Nilza, boa noite, amada. Alciânia, irmã, amada, bem-vinda. A Isa está aí. Oi, galeguinha, beijo pro papai. Gente, o meu carregador, o meu telefone tá no carregador e tá baixando a bateria. O que tá acontecendo aqui? E tá aparecendo ali que tá carregando. Ficar ligado pra não cair a live. Tô com 11%. Como começou no 14%, tá no 11%. Boa noite, Mai. Paz e bênção pra você também, amada. Vamos que vamos. Ok, vamos fazer um Pai Nosso em aramaico aqui então, pra gente iniciar esse papo ancorado na energia do Mestre. E depois eu inicio no nosso papo, tá? Abvund Bashimaya, Netkada Shimach, Teitei Malkutach, Nerveit Subiana Raikana, Bashimaya Arbaach, Havlan Larmatsum Kanan Yomana, Washboklan Halben, Wachtahen, Raikana Dafanan Shuahan Hayoben, Wela Tarlan Lenisuna, Ela Patsam Mimbisha, Metode Lahe Malkuta, Wahaila Wateshburta, Lahalan Naumin. Amém. Tradução. Ó Pai e Mãe do Cosmos, origem nossa, direciona a tua luz dentro de nós, tornando-a útil. Cria o teu reino de unidade agora, que somente o teu desejo possa atuar dentro e junto do nosso desejo, assim como em todas as zonas de luz, em todas as suas formas. Provê para cada dia
tudo o que assimilamos em pão e em entendimento. Desfaz os laços dos enganos que nos prendem, assim como nós liberamos as amarras com que aprisionamos os enganos dos nossos irmãos. Libera-nos das ilusões que a superfície e a aparência das coisas do mundo nos detém. De ti nasce toda a vontade reinante, a canção que se renova de idade em idade e a tudo embeleza. Possam a tua verdade, poder e canção ser o solo fecundo de onde cresçam todas as nossas ações. Assim seja. Deixa eu ligar aqui, gente, porque eu não sei, tá dando esse carregador aqui, não sei. Tá carregado, vamos ver. Bom, boa noite Leila. Boa noite pessoal. Vamos lá então. Papo de cura hoje, sobre cura. Eu quero falar para vocês, talvez a live não dure 1 hora, talvez dure um pouquinho antes, eu vou esgotar o assunto aqui. Esgotar o assunto é boa, né? Esgotar o assunto a respeito de cura é difícil. Mas aquilo que eu me propus a falar hoje, né? Eu vou, quando finalizar, eu fecho a live, independente do tempo que tenha dado. Eu acho que vai dar um pouco menos de 1 hora, tá? Boa noite, Jaime, querido. Seja bem-vindo. Vamos lá, cura. Gente, a cura, eu tô falando agora de cura emocional, tá? Cura de aspectos emocionais, psicoemocionais, mentais, até coisas de ordem espiritual. Só que isso é muito mais profundo e talvez não vá seguir essa ordem, né? Essa lógica que eu vou trazer para vocês. Por quê? Porque coisas espirituais, por si só, já trazem coisas que fogem à lógica, né? Que são ilógicas, que são sobrenaturais. Elas não seguem o curso natural das coisas. E a cura física, é óbvio que aí obedece a outros fatores, né? Uma torção no joelho, ela pode levar 6 meses para curar, ela pode levar 3 anos. Uma escoliose da mesma forma. Então, quando eu falo de cura aqui, eu estou falando de coisas emocionais e mentais, tá? Psicoemocionais, ok? Estou falando aqui de ansiedade, estou falando de um padrão de comportamento, estou falando de um hábito que precisa ser modificado, uma síndrome do pânico, enfim, né? Algo que envolva esse universo psico, né? Mental, emocional, tá? Então é desse universo da cura que nós estamos tratando aqui nessa live. Então vamos tirar fora aí aspectos físicos e aspectos espirituais, porque aspectos espirituais podem seguir essas diretrizes ou não, tá bom? E o físico não se enquadra naquilo que eu vou falar aqui, tá? Bom, vamos lá então, gente. Uma cura de algo emocional ou mental, ou um padrão de pensamento, um padrão de comportamento, um hábito, uma ansiedade, um estresse crônico, algo do tipo, ele vai obedecer necessariamente 3 etapas, tá? A primeira etapa, vamos chamar aqui de etapa 1, é a negação. Todos nós, quando temos algo a ser curado nesses aspectos, emocional, mental, comportamental, é uma palavra importante aqui nesse papo de hoje, comportamental, sempre que a gente quer curar algo dessas áreas, a gente vai passar pelo primeiro estágio, que é a negação. E que estágio é esse? O nome já é autoexplicativo, né? Você não sabe que tem aquilo. E se alguém do teu círculo pessoal, familiar, de amigos, social, vier te apontar aquilo, você vai negar. Você vai dizer, não, isso é coisa da tua cabeça. Exemplo. Fernando, você é um cara muito radical, cara. Para de ser radical com as coisas. Seja mais maleável, seja mais flexível, seja mais ponderado. Eu vou falar para a pessoa assim, quando eu estou na negação. Não, imagina, isso é coisa da tua cabeça. Eu sempre sou um cara flexível, eu sempre dou espaço para os outros falarem, eu sempre ouço a opinião dos outros, eu sempre acolho as diversas formas de pensamento. Imagina, isso é coisa tua, é coisa da tua cabeça.
Aí semana que vem eu estou numa outra reunião, num outro grupo, fora aquele, e esse grupo vai me trazer o mesmo apontamento. Fernando, calma, cara, não seja tão intransigente, seja mais maleável, seja mais flexível, seja mais tranquilo. E eu vou falar para esse outro pessoal assim, não, imagina, isso é coisa da cabeça de vocês, entendeu? Eu não, eu sou um cara flexível, eu sou um cara de boa, eu sou um cara que acolho as divergências e tal, né? E aí minha mãe vai me falar isso, que eu sou intransigente demais, a minha irmã vai falar isso, um outro amigo vai falar isso. E enquanto eu estou na primeira fase da cura, na verdade eu ainda nem entrei no caminho da cura, né? Quando eu estou nessa primeira fase, na fase 1, eu estou na negação sempre, eu nego, né? Não, tá todo mundo errado, eu sou o detentor da... eu não sou isso que vocês estão falando, né? Vocês estão errados e eu estou no meu caminho certo, isso é tudo viagem da cabeça de vocês. Aí a gente vem com alguns blá blá blás aí da vida, do caminho espiritual, do caminho de expansão da consciência, que é o seguinte: você só enxerga em mim aquilo que existe em você. Muitas vezes essa frase é correta, muitas vezes eu só vejo a intransigência em alguém, por exemplo, porque eu sou muito intransigente, então eu conheço, eu me identifico com aquele padrão, mas isso nem sempre é verdade, gente, isso nem sempre é real, né? Por exemplo, eu estou vendo uma pessoa espancar uma criança na rua, eu não preciso ser um cara violento, um cara sem noção, que faria a mesma coisa para entender que aquele cara é um cara violento. O fato de eu estar enxergando, constatando que ele está batendo exaustivamente numa criança, assim, machucando uma criança, não é porque eu sou esse cara violento, é porque eu estou vendo uma coisa óbvia ali. Então, a gente tem que tomar um cuidado com essa coisa, né? Então, aquilo que eu vejo em você, aquilo que você vê em mim é porque está em você. Não, calma, nem sempre. Às vezes sim, mas nem sempre. Mas vamos voltar aqui para o nosso papo. Primeiro passo da cura é a negação. Primeiro a gente vai estar na negação. E dessa fase, é lógico que a gente não vai para lugar nenhum. Se eu nego aquilo que eu estou recebendo do mundo como feedback constantemente, recebi da família, recebi dos amigos, recebi dos grupos de reunião que eu participo, dos grupos espirituais que eu participo, e estou o tempo todo negando, dizendo, não, isso é coisa da cabeça de vocês, eu não sou assim, isso vocês estão vendo em mim aquilo que está dentro de vocês, aí eu vou para as desculpas, né? Para as justificativas. Enquanto eu estou nessa fase, eu não vou para lugar nenhum, eu não saio do lugar, eu não me movimento. Por quê? Porque eu estou na negação. Tem o fogo está pegando na minha casa, tem um foco de incêndio ali, e eu faço de conta que eu não vejo ele. Eu vou para outro cômodo, daqui a pouco aquele fogo vai incendiar, vai tomar conta da minha casa. Né? Por quê? Porque eu me neguei a olhar para aquilo. E boa parte das pessoas, quando tem algo, principalmente se esse algo é muito estruturado no seu sistema, no seu padrão de crença, no seu padrão de comportamento, no seu padrão de ação, se aquilo está muito cristalizado em você, quanto mais cristalizado está isso em você, quanto mais isso faz parte de você, mais tempo você vai ficar na negação, mais tempo você vai ficar nessa primeira etapa, né? Negando, não, é coisa da tua cabeça, é coisa do outro, é coisa do outro, é coisa do outro, e eu não tenho nada a ver com isso, né? Porque se você resiste tanto a olhar para isso, apesar de todo mundo estar apontando isso para você, é porque isso está muito cristalizado, está muito enraizado no teu sistema de crença, no teu modus operandi, no teu comportamento, tá? Então olha para a tua vida agora, vou fazer um joguinho com vocês aí, olha para vocês, vê se tem algum hábito, algum padrão emocional, algum padrão mental, algum padrão comportamental que você acha que está na hora de mudar, ou que você tenha recebido feedback das pessoas no teu entorno repetidas vezes. Faz uma análise, né? Talvez esse feedback que você está recebendo já há algum tempo, talvez ele não seja tão viagem assim das pessoas, né? Talvez você tenha realmente que olhar para isso. Então, cada um agora aí faz a sua autoanálise. Não, realmente isso daqui eu tenho que mudar, isso daqui... E se você pensou assim em algo, não, isso daqui todo mundo me fala a vida inteira, mas todo mundo está viajando e está todo mundo errado. Olha com muita atenção para isso, porque talvez, e apenas talvez, essas pessoas estejam te dando um grande
cordãozinho aí que você vai puxar e vai te levar para um caminho de evolução aí, vai destravar o teu processo em um monte de coisas na vida, né? Porque às vezes a gente fica repetindo processos, repetindo padrões, gente, porque a gente insiste, a gente resiste, a gente não quer ir para o próximo passo. A gente fica grudado no passo antigo, no patamar antigo, e aí é lógico que as coisas novas não vão acontecer, né? Apesar de todo mundo estar dizendo para você assim, olha fulano, olha para isso, larga isso, deixa de ser assim, para de repetir esse padrão, para isso, para aquilo. Você continua, você está na negação, né? Então você vai continuar naquele patamar enquanto você estiver nesse passo da negação, tá? Então esse é o primeiro passo do processo de cura, negar. Negação. Não, eu não sou isso. Isso é coisa da tua cabeça. Segundo passo. No segundo passo do processo de cura, você já reconhece. Você não está mais na negação. Você já reconhece aquilo. Você já reconhece aquele padrão repetitivo, aquele padrão negativo, emocional, ou comportamental, ou mental. Você já percebe isso. Você não vai mais dizer para as pessoas nessa segunda etapa. Você não vai dizer mais para as pessoas, coisa da tua cabeça, isso é viagem tua, imagina, tu tá vivendo assim porque lá no fundo é tu que é desse jeito. Na segunda etapa da cura, do processo de cura, você não vai mais ficar nesse modo defesa, você vai admitir. Não, vocês têm razão, realmente, usando o mesmo exemplo que eu dei no passo 1, né? Realmente eu sou um cara intransigente, realmente eu preciso olhar para isso, eu preciso modificar isso, mas assim, não me sinto preparado para isso ainda. Aí alguém vai e te oferece uma terapia. Nossa, eu tenho uma terapia que trabalha exatamente isso, Fernando, não quer fazer isso? Não, me deixa aqui quietinho. Ou seja, no segundo passo da caminhada da cura, você já reconhece, você já admite, você já enxerga, mas você não está a fim de curar. Por quê? Porque isso te gera um ganho secundário. É algo que a gente fala muito no mundo terapêutico. Ganho secundário. Sempre que a gente tem um padrão repetitivo, mesmo aquele padrão nos trazendo coisas negativas, né? Se a gente enxerga ele e a gente não quer abrir mão dele, significa só uma coisa, que tem um ganho ali. Quer um exemplo? É uma pessoa que está doente, está com depressão. Eu não preciso falar para ninguém aqui o quanto a depressão é devastadora, né? A ansiedade ou uma tristeza profunda, né? Eu já tive 2 vezes esse processo, talvez vocês aqui que estão nessa live já tiveram, e quem já teve depressão ou teve que lidar com a depressão dentro da sua casa, dentro da sua família, sabe o quanto isso é horrível, né? É uma sensação de morte. Mas, às vezes, a pessoa que está lá na depressão, ela chega à conclusão que foi a primeira vez que os familiares deram atenção para ela. Gente, esse processo é inconsciente. Ninguém em sã consciência vai pensar isso. Não, eu vou permanecer depressiva, porque desse jeito o meu marido vai dar atenção para mim. Desse jeito os meus pais vão olhar para mim. Desse jeito a minha família vai se reunir em meu entorno. Não é consciente esse processo, é inconsciente. Inconscientemente essa pessoa percebe que existe mais atenção, existe mais carinho, existe mais cuidado quando ela está depressiva, quando ela está triste, quando ela está doente. O que acontece? Ela já admite, ela já sabe que está em depressão, mas ela não quer sair de lá, ela não quer sair daquele lugar. Por quê? Porque ali ela tem um ganho secundário, né? Que é a atenção da família, a atenção do pai, a atenção da mãe, a atenção do cônjuge e por aí vai, né? Mas nessa segunda etapa da cura, a gente já percebe uma evolução aí, né? Já tem uma evolução. Na primeira etapa, a pessoa estava totalmente na negação. Na segunda etapa, ela não está mais na negação. Ela está na aceitação, ela já admite. Mas ela ainda não está pronta para mexer naquilo. Ou porque tem um ganho secundário, e em todos os casos tem um ganho secundário, ou porque ela simplesmente, conscientemente, ela percebe que ela ainda não está pronta para dar aquele passo. E tá tudo bem, ninguém está aqui para jogar pedra em ninguém. Mas vamos combinar que do passo 1 para o passo 2 já houve uma baita evolução, um baita crescimento, né? Essa pessoa já está mais próxima da cura do que ela estava antes. No passo 1, quando ela estava na total negação. Ok? Então acompanhando aqui, passo 1, negação total. Passo 2, eu já enxergo, eu já admito,
Eu não nego mais esse padrão de comportamento, esse padrão de sentimento, esse padrão emocional, mas me deixa aqui. Aí é nesse momento, é nesse passo 2, que vão chegar várias coisas para você, pessoas querendo te ajudar, grupos de terapia, vem cá fazer uma constelação, vai constelar isso que vai te ajudar pra caraca, aí você vai esquivar, você vai, não, puxa, esse final de semana eu não posso, porque eu vou ter um churrasco lá na casa dos meus parentes, não dá, que pena, puta, marca e não vai. Gente, quem é terapeuta aqui, eu até que não tenho muito esse padrão, tá? Não percebo muito, mas assim, é muito comum no mundo terapêutico as pessoas marcarem uma terapia e no dia, na hora, meia hora antes, elas ligarem, mandarem um WhatsApp, dizer assim, puxa vida, ocorreu um imprevisto. E a gente sabe exatamente o que está acontecendo ali, né? Não é que aconteceu um imprevisto, é que ela quer, mas algo ali dentro dela ainda não está pronto para isso. Ela se segura, né? Ou às vezes essa pessoa vai para a terapia, às vezes ela vai para o processo, mas ela sabota o próprio processo, né? Por exemplo, N pessoas, aí já é muito mais comum no meu contexto como terapeuta, eu posso falar disso, né? Pessoas que da fluxoterapia, a fluxoterapia é 10 minutos de conversa, 40 minutos da aplicação de frequência deitado na maca e 10 minutos finais de conversa. Então a sessão toda é 1 hora. Aqueles primeiros 10 minutos é para eu ouvir a pessoa, a demanda dela. Qual é o buraco emocional, o que está trazendo ela para o que está movendo ela para esse processo de cura, né? O que ela quer eliminar naquele momento, o que ela quer se livrar naquele momento, é alguma coisa física, é emocional, é mental, é espiritual, é relacionamento, é financeiro, é profissional, é afetivo. O que está pegando ali? Gente, é assustador o número de pessoas que querem dar curva no terapeuta, que querem dar migué no terapeuta. E eu falando isso para vocês podem imaginar assim, vocês podem pensar da seguinte forma, Fernando, mas não faz sentido. A pessoa não paga uma sessão terapêutica, e aí ela paga por uma sessão, e ela vai tentar te enganar para tu não atingir o ponto e não levar ela para cura? Sim. Sim. Só o tempo todo acontece isso no mundo terapêutico. E aí, lógico, o terapeuta que já tem um pouco mais de rodagem, ele vai perceber esse padrão. E tá tudo bem. Ele pega outros caminhos também. Quando eu percebo que tem alguém querendo me enganar, me ludibriar ali naqueles 10 minutos iniciais, eu também dou migué. Tá querendo me dar um migué em mim? Beleza, eu já entendi. Eu também vou dar migué. E hoje eu já tenho uns macetes, né? Exemplo. Tem pessoa que naqueles 10 minutos iniciais, ela fala só da vida profissional dela. Não, é porque lá na empresa tem um departamento assim, daí tem uma pessoa assim, e estão com essa dificuldade assim, e ela fica batendo naquilo, 10 minutos. E ela não sai daquilo. E eu não consigo detectar um problema naquilo. Ok, é uma situação ali do universo profissional dela que surgiu, que com um pouquinho de habilidade se resolve. Aí eu já venho aqui com a pulguinha. Essa pessoa não é isso que ela veio curar aqui. E às vezes ela veio para a terapia querendo realmente curar aquilo para ela inconscientemente, mas chega na hora ela sabota. Por quê? Porque ela tá no passo 2. Ela quer, mas não quer. Aí chega na hora ela volta. Como não dá para voltar mais, né? Já tá ali, o cara já me viu, não vai ter como dar um migué e não ir para terapia. Ela dá um volteio ali na hora e sabota o processo. Aí, como eu já tenho essa rodagem como terapeuta, eu faço, às vezes, eu pego ela de surpresa. Por exemplo, essa pessoa que falou o tempo todo da vida profissional. Aí eu largo para ela de repente. E a tua vida afetiva, como que tá? Tá casada, não é? Gente, na hora, geralmente assim, 90% dos casos eu vejo a pessoa assim, tipo, arregalar o olhão e pensar assim, pronto, o cara me pegou no contrapé. Aí eu já vi pela estrutura corporal, pela comunicação corporal dela, que eu toquei no ponto nevrálgico ali, eu toquei no nervo que dói. Aí ela faz essa expressão corporal, facial,
Aí eu faço de conta que não entendi nada, não percebi nada, eu só perguntei, eu só pergunto. Eu não tenho nada a ver com isso. Aí geralmente essas pessoas dão um suspiro. Pois é que na minha vida profissional, a minha vida afetiva é meio complicada, sabe? Eu falei, ok, quer falar mais sobre isso? Eu vou encorajando a pessoa a falar mais sobre aquilo. E mesmo assim, às vezes a pessoa dá migué, mesmo a gente pegando no ponto nevrálgico dela, ela dá migué. Às vezes, um estímulo do terapeuta, como esse, por exemplo, e aí, fala da tua vida afetiva, já é o suficiente para a pessoa, tá, respira e vai, tu já tá aqui, vai para dentro, fala, quer resolver ou não quer, né? Ela vai pensar isso e vai largar tudo ali para ti. Vai ter ocasiões que a pessoa está muito ainda na fase 2, né? Ela não está no 2 para 3, ela está no 2. Que ela vai, não, tá tudo bem, tem umas coisinhas aí e tal, mas isso aí a gente releva, tal, a gente percebe que tá ali, mas ela escolhe mesmo assim, mesmo tu dando a brecha, ela manter aquilo sob sigilo, manter aquilo ali dentro do universo dela, protegidinho ainda. Ela protege o problema, ela protege a dor dela. E aí entra a ética. Ok, eu sou terapeuta aqui, eu não posso invadir o espaço de ninguém dessa forma, de forma violenta, de forma que a pessoa vá se sentir invadida. Ok, o que eu vou pensar para mim? Naquele momento, ela ainda não ela está amadurecendo para o processo da cura, mas ela ainda não está pronta para o processo de cura. E aí eu vou conduzindo aquilo para que ela se aproxime mais do passo 3, que é onde eu quero que ela esteja para que a cura aconteça. Então vamos lá, recapitulando. Passo 1, negação total. Não, isso não está acontecendo, é coisa da tua cabeça, é viagem tua. Passo 2, ok, sei que isso existe, mas não estou pronto para mexer nisso ainda. Por quê? Porque tem um ganho secundário ou porque simplesmente eu ainda não estou pronto para dar aquele passo. Aquele passo é demasiadamente grande para mim. Aquele muro é muito alto, eu não estou a fim de escalar aquele muro agora, nesse momento. Mas eu já tenho consciência. E estando nesse passo 2, às vezes você vai até buscar ajuda, mas no próprio processo de buscar ajuda você sabota ele. Tá? Deu para entender? Espero que não esteja muito prolixo. Tá? E aí vem o passo 3. Você já passou pelo passo 1, negação total. Passo 2, admito, mas não vou adiante. E de repente você vai para o passo 3. Quando é que você vai para o passo 3? Quando já doeu o suficiente, você não aguenta mais ficar naquele jeito. Você não aguenta mais ter os prejuízos que aquele padrão de comportamento, de emoção, ou mental, ou de crença, ele te traz. Ele já te trouxe tanta dor, ele já te trouxe tanto prejuízo, ele já te trouxe tanta desarmonia, tanta discussão, tanto caos na tua vida, que tu já não aguenta mais estar ali. É só nesse momento que a gente vai para o passo 3. O passo 3 é assim, não aguento mais. Faz qualquer coisa. Aí se o terapeuta mandar você mergulhar num tanque de piche, você mergulha. Se o terapeuta falar que você tem que ir a pé para São Paulo e voltar, você vai a pé a São Paulo e volta porque você não aguenta mais. Então esse é o terceiro passo, né? Aí nesse terceiro passo, quando as pessoas estão nesse terceiro passo, aí, gente, aí é que os processos de cura se tornam efetivos. Por que acontece muito de pessoas irem em terapeutas, por exemplo, e saírem falando mal do terapeuta? Não me deu jeito, né? Porque a pessoa não está no passo 3, tá? Ela geralmente não está no passo 1, porque a pessoa que está no passo 1, ela nem procura o terapeuta, não procura, ela está na negação. Para ela não tem o problema. Então por que ela vai buscar um terapeuta, né? Pessoas do passo 1, do estágio 1, buscam terapeutas? Sim, em momentos muito específicos. Que momento é esse? Quando, por exemplo, tem um casal e a mulher fala pro cara assim, ela está apontando um problema para ele e ele está na negação, não, isso é coisa da tua cabeça, tu é doido e tal. E ela fala para ele assim, se você não for no terapeuta tal amanhã, você não entra mais em casa. Aí esse cara que está no passo 1, só nesse caso ele vai para o terapeuta, tá? Só que
Como ele está no passo 1, ele está na total negação, aquela terapia não leva ele para lugar nenhum. Tá? Aquela terapia só serve para ele chegar em casa e dizer assim, olha, eu fui lá no cara e aí nada aconteceu, eu não tenho esse problema, tu és uma doida. Não vai mover em nada. Essa terapia dessa pessoa que está no estágio 1, que vai por uma imposição de alguém, ela só vai servir para alimentar mais ainda o ego daquele que está na negação. Tá? Pessoas do passo 2 vão para a terapia? Vão, mas tem esses mecanismos de autossabotagem que eu falei, né, durante a explicação dos 3 estágios. E é só no terceiro passo que essa pessoa, a pessoa quando está no estágio 3, é que vai conseguir, é que a terapia vai ser efetiva. No passo 2 ela também não é muito efetiva. Só que ela ajuda a te aproximar da etapa 3, do passo 3, que é a cura. Então, às vezes você já admitiu, você já entendeu que você tem aquele padrão a ser curado, você ainda não está pronto para isso, mas o próprio processo terapêutico, ele vai te preparando para chegar no estágio 3, onde você vai estar preparado para a cura. Aí no estágio 3, aí onde você já sofreu demais, você já doeu demais, já criou desarmonia demais para si e para as pessoas à tua volta, nesse estágio aí a cura vai acontecer, né? Lógico, se tiver uma terapia com um terapeuta responsável, com um processo realmente eficaz, realmente que tenha pé e cabeça, né? Porque, gente, o mundo da terapia, da cura, hoje em dia tá assim, uma loucura generalizada, né? Então, um toque que eu dou para todos vocês aqui. Tem muitos terapeutas bons, sim, mas tem umas coisas aí, gente, que só a gente olhar é um feeling. Não precisa ser tão inteligente nem experiente no mundo terapêutico para a gente ver pessoas, às vezes, falando coisas que, eu não confiaria uma pedra para essa pessoa aí. Quem dirá meu corpo, minha filha, alguém que eu amo, né? Então, assim, vamos ter muito cuidado com isso. Se você quer fazer uma terapia e você está, por exemplo, surgiu uma ferramenta nova, né? E você, de repente, viu um post lá no Instagram e você se sentiu atraído por aquela terapia. Poxa, que legal, que bacana isso, que interessante. E você não tem conhecimento nenhum disso. Você não tem experiência nesse universo, gente. Faz a coisa mais sensata a se fazer. Manda para um terapeuta que você confia, experiente, manda para essa pessoa, Leila, você conhece essa terapia aqui? Você já viu? Você já fez? Como é que é? Pode me falar alguma coisa sobre? Gente, não é assim que a gente faz em todas as áreas. Eu tô com problema na coluna, eu preciso de um quiroprata. Gente, assim, só se eu não tiver a opção, eu vou no Google procurar um quiroprata. Eu vou procurar, em primeiro lugar, eu vou perguntar para quem? Para as pessoas do meio. Aqui de Blumenau, Indaial, quem é médico, quem é da área da saúde. Poxa, tem um quiroprata para me indicar, tem um profissional para me indicar, né, na coluna. Porra, o meu carro quebra. Eu não sou de Indaial, eu moro aqui há 2, 3 anos. As primeiras vezes, hoje eu já conheço os mecânicos, já sei quem é o latoeiro, já sei quem é o cara da mecânica. Mas há 2 anos atrás, quando eu vim para cá, que eu tinha que levar o meu carro na oficina, eu vou pedir informação, né? A Leila está falando aqui, isso serve para psicólogos também. Claro, gente, para qualquer área a gente faz isso, né? Mas por que para terapia às vezes não se faz? Porque eu achei tão legal. Claro que é legal, porque o mundo da internet hoje faz tudo parecer muito legal. O mundo das redes sociais, dos efeitos especiais, faz tudo parecer uau, né? Estratosférico, gigante, mágico. Uau, alquímico. Então, você se deparou com uma ferramenta terapêutica ali. Você está com uma demanda específica que você quer trabalhar. Quero trabalhar uma questão aqui no meu casamento, no meu relacionamento. Puta, eu vi esse negócio aqui, corte de não sei o que, divórcio energético. Achei interessante esse negócio. Eu não estou desfazendo o negócio, né? A coisa em si, porque eu nem conheço, não sei qual é a dinâmica disso. Mas
Começa a procurar pessoas que possam te falar algo sobre aquilo. Pessoas, lógico, que entendam algo do universo terapêutico, como qualquer área. Quero saber, pegar uma indicação de um advogado, gente. Eu vou procurar pessoas que tenham relação com aquele universo, né? Mas hoje o mundo terapêutico, ó, a Lelinha está dando um feedback da fluxoterapia aqui, ela é fluxoterapeuta, tá? Super indico que façam a fluxoterapia. Gente, final de semana que vem tem em Balneário Camboriú, se alguém tiver interesse, e no final de abril tem em São Paulo, tá? Então, no último final de semana de março em Balneário, vou atender também, vou fazer atendimentos com fluxoterapia e a formação, e no último final de semana de abril em São Paulo, atendimentos e formação em fluxoterapia, tá? Voltando, fizemos os 3 estágios. 1, negação. 2, aceitação, mas ainda não estou pronto, ou ainda não quero mexer nisso. Segundo degrauzinho. Terceiro degrau, não aguento mais. Terceiro degrau é esse: chega, tira isso de mim, arranca isso de mim. O que eu preciso fazer, Fernando, para tirar esse negócio de mim? Para tirar essa dor de mim, para tirar esse incômodo de mim? O que eu falar para essa pessoa vai funcionar, vai ter efeito, né? Porque ela está pronta, olha, o que eu falar, voltando, dentro da coerência do universo terapêutico, né? Não é qualquer coisa, qualquer placebo, né? Então, nesse estágio 3, vou falar uma coisa para vocês. A ferramenta importa muito menos do que o profissional, do que a energia que está sendo compartilhada ali. A intencionalidade, a integridade do terapeuta e o profissionalismo dele, o conhecimento que ele tem do todo, tem muito mais peso do que a ferramenta. Por exemplo, eu tenho aqui a fluxoterapia, eu tenho apometria, eu tenho reiki, eu tenho formação em cristalometria, algumas formações aí terapêuticas. A pessoa que chega para mim no estágio 3, se eu vou usar fluxoterapia, apometria, cristalometria, reiki nela, é o que menos importa. Né? Por quê, gente? Porque ela está pronta para a cura. Ela é uma girada de botão. Aí eu vou fazer a leitura dessa pessoa e vou usar o mecanismo, a ferramenta, que hoje é o que é mais 90%, 95% que eu uso é a fluxoterapia, né? Mas eu coloco componentes dessas outras dentro da fluxoterapia. Então, só que essa pessoa chegou para mim no estágio 3. Então, no estágio 3 ela está pronta para de fato ser removido aquele processo de cura dela. Oi, Lígia querida. Que bom, amada. Bom te ver. Beijo aí para Portugal, para Lisboa, para os nossos irmãos. Então, esses são os 3 estágios da cura, tá, gente? O caminho que leva a pessoa no processo de cura de qualquer padrão. De novo, falei lá no início. Coisas emocionais, mentais, psicológicas, padrões de comportamento, comportamentais. Não estou falando aqui de coisa física e nem de coisa espiritual, tá? Porque a física pode seguir diversos outros caminhos e protocolos, e a espiritual, então, nem se fala, porque aí é uma gama muito grande de variáveis, né? Aí a gente está falando de vidas passadas, a gente está falando de, enfim, karma, uma série de outras coisas, tá? Então eu estou falando aqui de coisas psicológicas, mentais, emocionais, padrões de comportamento, tá? Ansiedade, um padrão de comportamento repetitivo, um vício, né? Como por exemplo eu usei a intransigência, o ciúme, né? O ciúme, por exemplo, uma coisa que acomete muito casais, né? A possessão, aquela coisa possessiva. Nossa, a gente já atendia assim centenas ou milhares de mulheres, principalmente em atendimentos terapêuticos, que o que elas traziam para a conversa, para a demanda era assim: eu não aguento mais o meu marido, porque ele me prende, ele me sufoca, ele me controla, ele quer me manipular o tempo todo. Já ouvi também de homens isso com relação às mulheres, mas muito mais mulheres, até porque a mulher procura muito mais o terapeuta, né? As minhas milhares de atendimentos que eu fiz na minha trajetória como terapeuta, 90% são mulheres e 10% são homens, né? Isso é um fato.
Então eu ouvi isso, logicamente, muito mais de mulheres, né? Então isso é um padrão também, que se a mulher, por exemplo, falar pro cara, tu tem que largar a mão de ser ciumento. Não, isso não sou ciumento, poxa. Daqui a pouco ela descuida, o cara tá lá fuçando no celular dela para ver se pega alguma coisa, né? Ou assim, onde é que tu vai, que hora tu chegou, com quem que tu tava, né? E enquanto esse cara, ele tá assim, não, isso é coisa da tua cabeça, ele tá no estágio 1, talvez um dia ele chegue no estágio 2 por um processo de expansão de consciência e diga, ok, meu amor, eu reconheço que realmente eu me passo, eu exagero às vezes, mas poxa, para mim é difícil, tá no estágio 2, mas ainda não está pronto para ser removido aquilo. No estágio 3 ele vai dizer assim, ó, poxa, meu amor, caraca, eu já tanta treta que a gente já teve na vida por causa disso, né? Cara, me desculpa, tal, não aguento mais isso, não aguento gerar esse tipo de desconforto, esse tipo de guerra entre a gente, puta, nossa casa vira um caos, fica um clima de guerra na família. Estágio 3, esse cara não aguenta mais, ele já sofreu o suficiente por aquilo. Nesse estágio, esse cara, quando ele chega para mim, o que menos importa é o que eu vou fazer com ele, né? Porque imagina uma gaveta, gente. Você pega uma gaveta, o estágio 1 é o papel que está lá embaixo. No estágio 2, esse papel que está lá embaixo eu vou ter que procurar, eu vou ter que pesquisar, provavelmente eu não vou achar. No estágio 2, esse papel já está aqui no meio da gaveta. Eu dou uma revirada, tal, eu consigo. No estágio 3, eu só abro a gaveta, está aqui o papel, ó. Puf. Eu pego o papel e retiro, livro a pessoa daquilo, tá? Então, esses são os estágios da cura. Agora eu quero falar sobre o que leva à cura, né? O que é que leva alguém a proporcionar a cura para outra pessoa? Primeiro, entender que aqui todo mundo que é terapeuta já falou isso, repete isso. Gente, isso precisa ficar enraizado, entendido, que nós, terapeutas, não curamos absolutamente ninguém. Nós viabilizamos, facilitamos processos de cura, ok? Isso precisa ficar bem claro. Por que precisa ficar bem claro? Porque quando você vai num terapeuta, você não pode jogar a tua vida nas costas desse cara e dizer assim, tira isso de mim. Não, o terapeuta é um facilitador desse processo, tá? Então, se o terapeuta acredita que ele é quem vai levar a cura, ele que vai gerar a cura, duas coisas vão acontecer. Uma, ele vai ficar super sobrecarregado, ele vai carregar o peso do mundo nas costas. Quem é terapeuta aqui, eu dou esse toque. Por que não é saudável a gente se achar o curador de outra pessoa? Primeiro porque é pesado demais. A gente não veio aqui para resolver a vida de ninguém, gente. Nem dos nossos filhos. Nem do cônjuge, muito menos do pai e da mãe, porque estão acima, dos irmãos, e de ninguém. Nós viemos aqui para resolver a nossa história. A minha cura é responsabilidade minha. A cura de qualquer outra pessoa que não seja Fernando não é responsabilidade de Fernando. O Fernando vai poder participar desse processo como um facilitador, um viabilizador, um acelerador do processo de cura. Aí sim. Aí eu estou me olhando da maneira como eu tenho que me olhar. Ok? Então, são dois os motivos pelo qual a gente não deve se achar o curador da vida de ninguém. Primeiro, porque é pesado demais. E segundo, porque isso alimenta demais o ego. Então, o terapeuta que acha que vai remover processos de outra pessoa, vem que eu resolvo, vem que a ferramenta que eu faço é infalível. E nada é infalível, porque assim, o mundo terapêutico, ele obedece uma imensidão de variáveis, né? Mas eu não posso afirmar que eu vou viabilizar o processo de cura, que eu vou resolver aquela questão para a pessoa. Mas eu posso afirmar para essa pessoa que o meu processo vai chegar ela mais perto da cura. E talvez, se ela estiver naquele ponto de remoção, vai retirar. Tá entendendo como a gente tem que ser responsável naquilo que a gente fala para as pessoas? Então, por que não é saudável para mim mesmo eu me achar o curador de alguém? Porque é muito pesado, e segundo, porque vai alimentar demais o meu ego.
E quando o ego se alimenta demais, daqui a pouquinho vai ter um buraco para eu cair. Presta atenção nisso. E o que mais tem hoje é terapeuta que se acha... Tem terapeuta que acha que se morrer hoje, amanhã o mundo vai sentir muito a falta. Porque, meu Deus, como, né, que o mundo vai viver sem mim? Tamanho é o ego, tamanho é a prepotência e assim, a disfunção total. Porque assim, é totalmente disfuncional esse pensamento. Oi, Divine. Não, amada, não. Lá é para quem quer entender o universo da cura, tá? Então... O que leva a cura para outra pessoa? Não é aquilo que você sabe. Entenda isso, gente. A cura não é proporcionada, facilitada, viabilizada por aquilo que você sabe. Eu já li 18 enciclopédias, 350 volumes de livros relacionados à cura. Eu já fiz 350 horas de curso. Eu já viajei para 28 países em imersões, eu já fui para o Tibete, eu já aprendi tudo a respeito da cura. Você pode ser um container de conhecimento e não mexer isso aqui na vida de ninguém, tá? Eu conheço pessoas, gente, que têm muito conhecimento, mas muito conhecimento, muito mais do que eu, pessoas que assim são traças de livro, de curso, enfim, pessoas que estudaram a vida inteira. Viagens iniciáticas, boa, Leila, esse termo aí, né? Mais um daqueles terminhos, né? E pessoas que não movem isso aqui de cura na vida de ninguém. Por quê? Porque não é o conhecimento que move a cura. O que move a cura não é aquilo que eu sei, é aquilo que eu transbordo. Aí eu vou entrar no conceito de campo, tá? Campo eletromagnético. Eu já falei isso em curso, em um monte de lugar, né? Nos meios mais fechados, assim, que não dá para explicar, né? Com detalhes aqui numa live, né? Mas o campo é aquilo que a gente traz como informação no nosso entorno do corpo físico, né? Todos sabem aqui que a gente tem um sistema de 7 corpos, né? Os nomes mudam, mas as filosofias, as correntes se coincidem nesse ponto, né? Um sistema de 7 corpos, começando pelo físico, que é o mais denso, né? O material, até o corpo espiritual, que é o mais sutil. Então, entre o corpo físico e o corpo espiritual, existem outros 5 corpos. Esse sistema de corpos vão formar um campo, né? Uma corrente, como se fosse um fractal de energia, um campo de energia, né? A Terra tem um campo de energia, o ser humano tem um campo de energia, tudo que é orgânico tem um campo de energia, né? E esse campo de energia, ele é cheio, repleto, impregnado do que? De informação, tá? Então, a informação, vamos imaginar que eu sou essa garrafa. Todos nós somos um recipiente, né? Até no mundo evangélico se usa muito o termo vaso, né? Deixa eu ler esse comentário aqui do Frank. Eu acho que a lógica, Divine, acho que a lógica é sua mente faz, sente e age. Nessas vibrações você se liberta das negatividades. Não sou terapeuta, mas gosto do assunto. Valeu, primo. Eu não vi qual foi a pergunta da Divine, mas que bom que você interagiu aí. Bom, gente, vamos lá. Nós somos um vaso. Vamos usar a linguagem do evangélico aí, né? Ou um copo, um recipiente. Todos nós somos um recipiente, certo? E esse recipiente, ele sempre vai ser enchido, completado com algo. Osho dizia uma coisa: não existe espaço vazio. No universo não existe espaço vazio. Mesmo se eu esvaziar todo essa água dessa garrafinha, esse conteúdo, ela vai ficar cheia de ar. Não vai ficar vazia. Eu vou olhar para a garrafa e vou dizer assim: a garrafa está vazia. É porque é uma forma de eu explicar isso, mas não é verdade. A garrafa está cheia de outra coisa, não é água, agora é ar, certo? Concorda comigo? Então todos nós somos um vaso, uma garrafa, um copo, um receptáculo, um recipiente.
E todos nós, o tempo todo, estamos enchendo esse recipiente com algo. E à medida que a gente enche esse recipiente, aqui nesse caso é a água com gás, se eu continuar enchendo isso aqui, que está pela metade, com água com gás, em algum momento eu vou completar, certo? E se eu continuar enchendo, depois de completar, vai fazer o quê? Vai transbordar. E é com essa energia que transborda, e essa energia, entenda, informação, para o Eric Pearl, o cara que eu fiz uma vez uma formação em cura reconectiva, em Brasília, ele explicou bem isso, né? Energia barra informação. Energia é informação. Informação é energia. Então, quando eu falar de energia, você pode entender como informação, tá? Então, se eu encher, completar esse recipiente com água com gás e continuar enchendo, eu não parar aqui, o próximo passo é o transbordamento. Eu vou transbordar com água com gás. Se eu sair pela vida aí com esse recipiente transbordando água com gás, continuando enchendo e transbordando, eu vou passar pelas pessoas e vou molhar as pessoas com água com gás, certo? Então, trazendo isso agora para o nosso universo aqui da cura. Se eu encher o meu recipiente de altas frequências, vitalidade, gratidão, força, poder, estrutura, sabe aquela coisa estruturada, forte, força, energia, benevolência, harmonia, paz, perdão, alegria, uma das coisas que mais cura o mundo. Hoje o mundo está muito doente porque a alegria está ausente do mundo. A alegria está ausente da vida das pessoas. Então, alegria, graça, força, poder. Se eu encher o meu recipiente com essas coisas, em algum momento eu vou começar a transbordar essas coisas. E quando eu estiver transbordando essas coisas, o que menos importa é o que eu sei. Eu posso saber ou não saber nada. Vocês já tiveram a experiência de ir lá para o interior e de repente vocês se depararam lá num sítio e tinha lá um tiozinho com um palheirinho, um chapeuzinho de palha, aquela calça social de tergal que fala, né? A camisa para dentro da calça. Estou criando o cenário. Camisa fechadinha até aqui. Aquele tiozinho, ele talvez não saiba completar uma frase. Ele não saiba formular uma frase do início até o fim. Você estava com ansiedade, você estava cheio de problemas, você estava cheio de nóia na cabeça. E aí você viu aquele tiozinho, por algum motivo você teve que sentar ali para esperar sei lá quem, e você ficou ali 10 minutos do lado daquele tiozinho, conversando com ele sobre coisas triviais da vida. Filho, aqui passa um carro a cada 3 horas, aqui é assim mesmo, é tudo muito calmo. Eu lembro do meu avô, quando eu uso esse exemplo. Gente, esse senhor, ele não te falou nada. Olha lá, o livro de ouro de Saint Germain vai te falar isso, aquilo. Na Bíblia, capítulo tal, versículo, ele não é catedrático em nada, e talvez ele nem saiba ler. Mas eu acho que todo mundo aqui já teve algum momento assim, vai lembrar de algum momento assim. Você sai do lado daquele tiozinho, gente, 10 minutos, pensando assim, ó, que estava me incomodando mesmo, eu não lembro mais. Nossa, que paz, queria ficar aqui, eu queria levar para casa. A gente não fala isso? Queria levar esse tiozinho para casa, queria botar ali na prateleira, queria ficar todo dia ali para eu poder conversar um pouquinho com ele. De tanta paz e alívio que ele me trouxe. O tiozinho, que não sabe absolutamente nada do universo da cura, talvez ele nem saiba ler, ele acabou de facilitar um processo de cura em você, que talvez o terapeuta que fez 380 mil cursos não consiga. Sabe por quê? Porque o tiozinho está transbordando. Está transbordando o quê? Paz, tranquilidade. Ele transbordava o antídoto daquilo que te incomodava. Ele transbordava o remédio para a tua doença. E você ficou ali 10 minutos
do lado dele, pegando aquela energia, lembra? Energia barra informação. Você se nutriu daquela informação, daquela energia, aquela energia dissipou aquilo que te incomodava. Se desfez, você foi embora sem aquilo. E talvez aquele terapeuta que você foi para se livrar daquilo, ele conhecia um monte de método. Ele é muito inteligente, ele é um cara assim, uou! Ele fez todos os cursos e viagens iniciáticas possíveis e impossíveis. Só que ele estava com o copo pela metade. Ele não estava transbordando. Ou talvez ele estivesse transbordando raiva de alguém, impaciência, preocupação, medo, angústia, desarmonia. Porque não é porque ele é um terapeuta que ele é um ser desprovido disso, imune a isso. Por isso, gente, que nós terapeutas temos sim que cuidar o tempo todo com aquilo que a gente está enchendo o nosso recipiente. E quando eu falei isso numa live lá um tempo atrás, eu falei o seguinte: nós terapeutas não podemos assistir o que todo mundo assiste. Não podemos ir nos lugares onde todo mundo vai. Não podemos comer o que todo mundo come. Não podemos fazer o que todo mundo faz. Não podemos consumir o que todo mundo consome. Aí alguém falou assim na live: ah, pronto, se achou, acha que é o cara diferentão. Não, isso não é uma questão de se achar. Isso é uma questão de coerência, de lógica. Se eu quero transbordar as valências, as variáveis que vão me ajudar a ajudar as pessoas, eu não posso perder noite. Eu não posso passar a noite na rua usando droga, vendo BBB, indo para as tretas aí de Oktoberfest, Carnaval. E eu não tenho nada contra ninguém quem vai, gente. Eu acho tá tudo é legal. E um dia vocês podem até me ver. Só que isso não pode fazer parte do meu dia a dia. O meu dia a dia tem que ser diferente. Porque o que leva as pessoas, o que faz o Fernando ter sucesso no destravar processos, no facilitar processos de outras pessoas, é aquilo que o Fernando emana, é aquilo que o Fernando transborda. Não é aquilo que o Fernando sabe. Ah, entendi, Fê. Então quer dizer que não precisa estudar, então. Baseado nisso que você está falando, não precisa estudar. Para que estudar? Se o que leva à cura é aquilo que eu transbordo e não é aquilo que eu sei, para que eu vou estudar? Porque quando você transborda, aquilo que você sabe, aquilo que você conhece, faz toda a diferença. Entendeu? Se você não transborda, o teu conhecimento não te leva para lugar nenhum. Agora, se você junta transbordamento com conhecimento, porque aí, quando você está transbordando e você conecta, vai vir aquela parte daquele livro que você estudou lá em 2013, que você esqueceu, uma geometria específica, um exemplo, uma analogia para você, porque você está conectado, você está transbordando. Aí a tua caixa de Pandora, a tua caixa preta que está cheia de informação, ela fica disponível para ti. Porque se você não está transbordando, nem aquilo que tu conhece tu consegue acessar. Porque você não está em conexão. Se você não está transbordando, você não está conectado com a luz, com a espiritualidade maior. Só acontece isso se você está em transbordamento. E se você está em transbordamento, tudo aquilo que tu conhece, ele fica à tua disposição, acessível para ti, e ele faz muito sentido. Você consegue usar exatamente a coisa mais certeira de tanto conteúdo que você tem aqui. Você vai pegar exatamente aquilo que você precisa para destravar o processo daquela pessoa. E se você está pela metade, você não consegue acessar, e quando acessa ainda, não usa de maneira eficaz o teu conteúdo, o teu conhecimento. Deixa eu ler os comentários aqui. Deixa eu ler da Lígia. Que belo exemplo, Fê. Tio humilde e receptivo da mais pura fonte, que transborda genuinamente. Esses são curadores por natureza, gente. E por falar nisso, gente, curadores por natureza, não podia deixar, se o assunto é cura, né? Eu não posso deixar de falar o seguinte. Tem pessoas que sim, que nascem com mais predisposição para a cura do que outras. Ponto, gente. Mas assim, não é pra gente categorizar e dizer, poxa, fulano de tal tem o dom da cura e eu não tenho. O dom da cura todos nós temos. O dom da música todos nós temos. O dom da escrita todos nós temos. Acontece que, para algumas pessoas, o dom da música ele vai estar em estado latente, estado potencial, não potencializado.
e tem criança que já nasce tocando, entende? Mas não significa que em mim não exista aquilo. Existe, porque em cada ser humano existe tudo. Nós somos um pacote completo, nós não somos um pacote parcial. Só que aquele ser humano, porque talvez ele veio com um caminho diferente do meu, óbvio, né? Talvez não, com certeza ele veio com um caminho diferente do meu. Talvez a música já estava muito no processo de aprendizado dele, ele vai ter que crescer, evoluir como a música, como o palco central. Ele já nasce tocando aquilo. E eu não, se eu pegar um instrumento não sai nada. Por quê? Porque eu não tenho isso no meu escopo de vida. Mas não que o talento não exista, não que o dom não exista. A cura, ela segue a mesma lógica. Assim como eu posso aprender música, não posso? Se eu parar ali e me dedicar, eu quero entrar na aula de guitarra. Eu vou tocar guitarra. Se eu for para aula de guitarra 2, 3 anos seguidos, daqui a 3 anos eu estou tocando guitarra, gente. Por quê? Porque existe um dom aqui. E eu vou desenvolver na aula, eu vou ter um professor que vai me facilitar o desenvolvimento daquilo. E tem guri de 4 anos que está tocando guitarra, né? Eu fazer um curso de guitarra vai me tornar um Jimi Hendrix? Provavelmente não. Certamente não. Porque ele tem um dom natural, né? Mas não significa que eu também não tenha esse dom e não possa desenvolver ele num nível até bem satisfatório. Traz isso para o dom da cura. Mesma coisa. Tem criança que faz isso, que manifesta a cura de forma muito natural, espontânea. E ali com 7, 8 anos ela já está ali impondo a mão, ela já está ajudando as pessoas. É dela isso, né? Mas não significa que uma pessoa que não tenha isso desenvolvido desde a infância não tenha o dom. Ela tem o dom, então pode ser aprendido. Tudo pode ser aprendido por qualquer pessoa, porque todos nós temos tudo aqui dentro. O pacote é completo, não é parcial, não é incompleto, tá? Então antes que alguém fale, não, mas não é para mim, cura não é para você sim. Você só tem que decidir que é. Se você decidir que tá cheio de ferramenta aí que você vai sim poder desenvolver esse dom, esse talento num nível satisfatório e vai ajudar as pessoas. Eu não tenho dúvida nenhuma, gente. A fluxoterapia para mim é o maior laboratório. Eu já tive pessoas que vieram fazer a fluxoterapia, a formação, né? E falaram assim, Fernando, eu não tenho nada a ver com a cura, eu nem tenho jeito para isso, eu só vim fazer porque eu gosto pra caraca do jeito que tu fala, eu me identifico contigo nas redes sociais, eu te acho um cara bacana, e eu vim aqui, eu me dei de presente. Eu vou passar um final de semana aqui aprendendo um pouco sobre esse universo, mas assim, tem nem pretensão em curar, em abrir. Gente, tá assim de fluxoterapeutas que vieram assim, falaram isso pra mim, e hoje vivem de terapia. Estão trabalhando, estão atendendo, por quê? Porque talvez não era uma pessoa que nasceu com aquilo aflorado, mas pegou uma pessoa que enxergou, que tem uma experiência em fazer aquilo manifestar, peguei o dom que ela tem, que é nato, que é natural, mostrei para ela um caminho coerente, um caminho natural, um caminho eficaz, e ela olhou para aquilo e disse, poxa, eu posso fazer isso, eu consigo fazer isso. E aí ela foi para casa e ela testou no marido, e o marido teve uma puta cura, ela testou na prima na semana seguinte, e uau, poxa, vou fazer isso. Tem vários fluxoterapeutas. Então, o caminho de cura é sim para todos. Mas é lógico, você tem que decidir não apenas fazer um curso, decidir viver uma vida diferenciada, gente, porque é diferenciado, não tem como, né? Assim como cada profissão tem a sua diferenciação, o universo da cura também tem os seus. Tem a sua diferenciação, tá? Deixa eu ler mais uma da Leila aqui. O tiozinho não quer competir com ninguém, enquanto alguns terapeutas falam mal uns dos outros. Tem muito ego, né, gente? O ego no mundo terapêutico é assim, algo... A Leila falou aqui, não precisa alugar salas, a fluxo pode ser feita à distância. Gente, para fechar a live aqui, eu, de novo, repito, semana que vem, 29 e 30, eu vou estar em Balneário Camboriú, 28, 29 e 30. 28 eu vou fazer uma palestra aberta, gratuita, você só leva 1 quilo de alimento, tá? O título da palestra é O Novo Humano. Sábado e domingo, em Balneário, das 8 ao meio-dia, sábado e domingo, eu vou fazer atendimentos terapêuticos. E na parte da tarde, das 13 às 19, eu vou fazer a formação em fluxoterapia, tá? Para quem já é terapeuta e quer
adicionar mais uma ferramenta, né? No seu cardápio. Quem não é, mas sente essa identificação com o universo da cura, sintam-se aí convidados para Balneário Camboriú 29h30. E no último final de semana de abril, eu repito o mesmo processo em São Paulo, tá bom? Bom, vou ficar por aqui. Falei lá no início que achava que não ia dar 1 hora, mas eu começo a falar e não paro mais. Vocês já me conhecem, né? Espero que tenha sido legal, produtivo essa 1 hora que nós passamos juntos aqui, 1h05, né? Que tenha dado para ter um entendimento mais amplo, né? A respeito da cura, tá bom? E dos seus processos, dos seus estágios e do que leva de fato a cura adiante, tá bom? Um beijo no coração. Deve ser agora umas 9h35. Daqui a pouco eu já estou aqui com o Pai Nosso em aramaico, às 10h10, para a gente fechar o dia na energia do Mestre. Tá bom? Beijo, beijo. Shalom, shalom. E até daqui a pouco para quem estiver aqui comigo às 10h10. Beijo, boa noite.